Produto novo na área pra gente testar. Dessa vez aqui a pedaleira Nux MG101. Agora, deixa eu começar abrindo meu coração pra você aqui. Quando eu vi essa pedaleira pela primeira vez, me bateu uma nostalgia enorme. Porque a minha primeira pedaleira foi uma Zoom 505. Eu tive a 1 e também tive a 2, que eu troquei num rolo aí que eu fiz na época, uma famosa catira. Naquela época, essas duas pedaleiras, elas eram as mais simples do mercado. Quem queria começar a usar a pedaleira de uma forma mais barata, tinha que começar por alguma dessas duas aí. Elas foram uma verdadeira, assim, revolução na época em questão de timbres, efeitos e pedais, tá bom? Mas o som não era legal. E aí, me deu uma curiosidade pra saber se essa Nux MG101 aqui, ela consegue entregar um resultado bom, mesmo sendo uma pedaleira barata nos dias de hoje. Vale ou não vale a pena? O que a gente pode esperar da MG101? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo aqui. Então vem comigo. Ó, aviso principal aqui pra galera não perder tempo aí discutindo nos comentários, tá? Eu não falei que essa pedaleira aqui é a mais barata que você pode conseguir por aí, principalmente se tratando de produtos usados, não é verdade? Mas quando o assunto é um produto novo, ela é sim uma das opções mais acessíveis hoje em dia, tá bom? Pedaleirazinha simples, com 2 foots, provavelmente ela trabalha com bancos, né? Subir, descer quando aperta os dois juntos para poder afinar. Pedal de expressão. Aqui em cima a gente tem todos esses knobs que trabalham com a regulagem dela. Eles têm um mínimo e tem um máximo, então não são aqueles knobs de rolar infinitamente, né? E esse primeiro botão ele aperta também, ó. Ou seja, pra gente selecionar as coisas que estão no menu dela. De cara aqui, tá dando pra ver que ela tem o ajuste dos timbres, temos um outro modo que eu quero entender do que se trata. Provavelmente temos loop. Tá escrito aqui, por conta que ele tem um botão de tap tempo, geralmente isso acontece. Selecionar o que o pedal de expressão faz aqui, já deu pra ver que ela entrega isso aqui também. Bora começar a ligar ela aqui pra ver o que ela entrega. Bom, agora já vamos começar aqui então a colocar a mão na massa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é afinar aqui a nossa guitarra. Então, segurou esses dois aqui, a gente consegue entrar no modo do afinador. Lembrando sempre de conferir se ela tá em 440 Hz. Tem um negócio estranho aqui, tá, que eu queria passar pra você, que era o seguinte. Quando eu vou tocar a corda aqui, ó, ele tá mostrando que a corda tá abaixo. Mas olha como que a corda, como que ele mostra isso. Ele mostra com setas pra lá, ou seja, eu tô entendendo que ele quer que eu afrouxe a corda, mas na verdade eu tenho que apertar. Então ele tá mostrando em qual direção que a corda já está. É um negócio meio confuso aí quando você compara com as outras pedaleiras, mas dá pra ver aqui que pelo menos o afinador, ele também é de altíssima precisão. Bom, uma coisa que você tá vendo aqui, né, que eu tô trocando entre os efeitos aqui pra poder escolher, né, qual que a gente vai falar, mas você percebe que os efeitos de fábrica dela vêm um pouco desnivelados, um pouco não, eles vêm muito desnivelados. Então você tem que ficar atento com isso, logicamente, quando você for fazer alguma gravação ou coisa do tipo. Sempre precisa ajustar isso, tá? Vamos pegar esse aqui, ó, que ele tá como título Smoke on the Water Drive, ou seja, provavelmente deve ser um drive pra poder tocar a música Smoke on the Water, né? Agora vamos ver aqui, né, como é que são os ajustes diretamente na pedaleira, porque afinal de contas é um produto voltado para iniciantes, né? Pressupõe que uma pessoa que nunca utilizou uma pedaleira antes vai mexer nisso aqui, então eles precisam ser fáceis, não é verdade? Bom, logo aqui de cara, eu quero te falar que eu gostei muito desse painel. Antigamente não era bonito desse jeito não, tá? Os painéis das pedaleiras não. Então aqui a gente tem o título, temos o banco em que ele está. No caso, você percebeu que essa pedaleira ela trabalha com bancos, ela não tem modo stomp, ou seja, você não consegue desligar apenas um efeito por vez, tá? Se você quiser tirar um delay ou adicionar o delay de um efeito pro outro, você precisa salvar esse delay num outro banco para poder fazer essa transição. E aí, logicamente, o ruim disso é que se você precisar de fazer qualquer ajuste nos parâmetros, você precisa mexer em 2 bancos pelo menos, aquele que tá sem delay e o outro que tá com delay, tá bom? Aqui embaixo a gente tem uma foto da cadeia de sinais e aqui a gente tem alguns ajustezinhos, ou configuração do pedal de expressão para poder dizer o que é, colocando qual que vai ser o ajuste do pedal de expressão se ele não tiver acionado. Se ele tiver acionado aqui, ele tá marcando como um wah-wah. E aqui também tem informação de 120 BPM, né? Se a gente quiser regular o tap tempo aqui, ó. Você vê que à medida que eu vou tocando aqui, ele vai calculando
o tempo do que eu tô tocando. Deixa eu sentir de novo esse efeito aqui. Esse efeito tá com muito ganho, tá? Vamos tentar diminuir ele um pouquinho aqui inicialmente, então. Vamos selecionar o amplificador que a gente quer. E aí, no amplificador, a gente quer mexer nos parâmetros de ganho dele. Então, a gente utiliza esses 3 knobs aqui, que provavelmente eles vão mover, ó, os que estão aparecendo ali no visor, ó. Vamos tirar o ganho, vamos colocar ele aqui em torno de 35 pra gente ver como fica. Muito bom. Agora, se for pra gente poder fazer o solo, né? Tá acionado aqui é um Blues Driver. Vamos trocar ele? Vamos trocar ele pra um Tube Screamer. Vamos ver como é que fica o som. Não é tão difícil de mexer, mas também não é tão fácil assim de mexer direto pela pedaleira não, tá? Mas se você tá começando agora, fica muito mais fácil e até mais didático você olhar pro software da pedaleira, tá bom? Que, inclusive, é um baita de um software muito bonito. Se chama QuickTone, é muito fácil de instalar esse software diretamente no site da NUX. Você consegue pegar ele, a instalação é bem simples. E por aqui, a gente consegue selecionar o efeito que a gente quer mexer e aí a gente já faz a alteração direto no pedal. Por exemplo, o reverb aqui, ó. Se eu quiser adicionar, é só rodar aqui o botãozinho no mouse ou então selecionar aqui para poder ir modificando. Muito legal, tá? E muito bonito também, por sinal. O que é interessante aqui que eu noto? Que essa pedaleira, ela tem condição de você carregar Impulse Responses, né? E o Impulse Response, ele é uma tecnologia que ele faz com que seu som se torne mais real, que você tenha realmente a sensação de estar tocando com um amplificador, porque ele traz a simulação real dos sons que o falante, né, dos amplificadores, eles trazem. Basicamente, é isso para você poder entender. Quando você aperta com o botão direito aqui em cima do falante, ele te dá essa opção para você escolher os vários tipos de simulação. E aqui no microfone, quando você aperta, ele também te dá a opção de microfones diferentes, juntamente com o posicionamento do microfone, ó. Se você arrastar aqui, ó, tá vendo, ó? Você consegue posicionar ele de formas diferentes e isso interfere no som. Olha só. Curioso para ver como é que o loop dessa pedaleira funciona também. Você percebe que eu já ativei o loop aqui para começar a tocar, mas ele não gravou, porque ele só vai gravar realmente quando eu começar a tocar. Vamos fazer uma basezinha aqui, ó. Boa! Você viu só? Dá pra fazer um sonzinho legal também. Ele só não é tão rápido que você consegue desativar ou ativar os efeitos enquanto o loop estiver ativado, tá bom? Eu senti muita falta dela foi o fato dela realmente não ter o modo stomp. Ele ajuda muito quando a gente tá tocando principalmente em palco, porque às vezes você só quer desligar ou ligar um efeito. Ou seja, acredito que é uma pedaleira que sirva pra pessoa realmente começar muito bem, mas depois de um certo tempo aí, quando ela precisar de galgar novos patamares, ela já não vai começar a entregar tanto assim, principalmente pela falta desse modo stomp. Agora, e o pedal de expressão dela? Será que funciona mesmo? A gente vai precisar de fazer uma força aqui para acionar. Aí, ó, agora acionou o pedal de expressão. Inclusive, você pode ver que aqui nessa opção, ó, eu seleciono o que esse pedal
ele vai controlar, porque ele tem condição de controlar não só o wah-wah, mas também outras coisas. Ele pode controlar a intensidade do efeito que você está usando na cadeia de sinal, ele pode controlar o ganho do amplificador para você não precisar de ir lá e mexer, ele pode controlar o pedal de modulação, o delay, o reverb e pode também não fazer nada. Então aqui a gente vai deixar acionado o A, né? E aí, ó... Ele não tem muitos ajustes, além simplesmente de você ligar ou desligar ele, no caso do wah-wah. Então, o pessoal que gosta de emular vários tipos de pedais de expressão, aqui você não tem como fazer muito isso não, tá? O fato dela conectar no computador, né, pra gente poder fazer o controle todo dos efeitos no Cooktone, não significa que ela é uma interface de áudio. Então, nisso aí, eu acho que ela também ficou devendo um pouquinho. Se fosse uma interface de áudio, realmente a gente conseguia fazer coisas mais legais, gravar vídeos diretamente pelo computador, fazer gravações, enfim, né? Você até consegue, mas aí você vai precisar de um outro recurso, né? Você vai precisar fazer alguma outra gambiarra aí com uma interface de áudio mesmo, alguma plaquinha ou aqueles conectores, enfim, né? Mas ela não funciona como interface de áudio diretamente, ok? E se tratando do som, hein, cara, vou te falar um negócio. Tocar realmente guitarra com a possibilidade de você trocar os efeitos, mudar os timbres é muito mais legal, né? Com a Nux MG101, você vai conseguir fazer isso. São os melhores timbres que eu já ouvi na minha vida, os melhores presets? Não. Eu achei que o som, ele dá uma embolada quando você adiciona principalmente um pedal, sabe? O som do amplificador puro, ele não é, sabe, ruim, não. Ele é ok, ele é bacana, você vai conseguir ter uma sonoridade ali. Mas quando você adiciona realmente um pedal junto, tipo, eu tô adicionando um Tube Screamer, que é um pedal facilmente combinado com esse amplificador que a gente tá utilizando aqui agora, ó. Ele dá uma bufada, tá vendo? Acaba dando um som que não é tão legal assim. Então, assim, dá pra começar, mas certamente é uma pedaleira que ou você vai utilizar ela ligada em linha, dependendo da onde você for tocar pra poder estudar, ou se você for utilizar ela com um amplificador, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se você não tiver um amplificador bom realmente lá na ponta, pode ser que ela fique devendo um pouco também. Ô, Vini, mas é uma pedaleira que custa R$1.000, vale a pena pra poder começar? Cara, pensa o seguinte, se você tem R$1.000 pra já começar a tocar com a Nux MG101, vale a pena, até porque os outros produtos, né, de categoria acima, eles já vão começar a custar aí o dobro do preço. Se você acha que é uma diferença muito grande, é melhor você ficar aqui mesmo. Se você tem condição de subir um pouquinho, pode ser que seja interessante também você pensar em olhar pra frente ali também, beleza? É uma pedaleira que eu acho que é legal, parece que ela é bem durável, bem resistente aqui os materiais dela, né? Sinto uma certa confiança na pedaleira. Mas me conta aí também a sua opinião, o que você achou, se esses sons que a gente tocou aqui te agradaram, se você achou que é fácil mexer na Nux MG101 e se você teria uma também, beleza? Espero lá no próximo vídeo.